Obrigada. Bom dia a todos. É prazer, meu nome é Giovana. E esse semestre eu vou estar dando a monitoria de linguagem, jurídica e metodologia científica e ética e cidadania. As aulas vão funcionar. Eu vou começar sempre dando linguagem e metodologia jurídica e vou terminar dando ética e cidadania. Então, sempre que eu começar dando as aulas, eu vou falar, não, gente, agora vamos falar sobre linguagem e metodologia jurídica e depois vamos falar sobre ética e cidadania. Então, vamos começar com linguagem e metodologia jurídica. Hoje eu vou começar fazendo uma revisão para a prova. Espero que dê tempo. A gente tem 2 horas aí para fazer essa revisão. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu sei que semana de prova vocês estão corridos e vocês preferem que seja mais rapidinho a aula. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela. Acredito que sim. Então, vamos começar com a monitoria. Primeiramente, nós vamos analisar um pouco os níveis de linguagem, os registros de linguagem. Tradicionalmente, eles se distinguem em 3 níveis. E a gente é preciso entender como esses níveis funcionam e como aplicar esses diferentes níveis em diferentes contextos. E essa é a principal importância de entender quais são esses níveis. Então, começamos agora com o nível culto. O nível culto tem um nome em latim que está aí na tela, eu não vou me arriscar a falar o nome em latim. E é o emprego daqueles que dominam as regras gramaticais. E se encontram em diversas situações de discursos formais. Então, sempre a gente utiliza o nível culto para os níveis formais de linguagem. Então, no direito, quando escrevemos documentos do direito, nós, juristas, temos que utilizar o nível culto, ou seja, é um vocabulário rico, selecionado, é o famoso juridiquês, certo? Então, é o nível adequado que tem que utilizar para esse tipo de fala. Depois, nós temos o nível coloquial, que é o uso da linguagem do dia a dia. Então, a gente utiliza em ambientes informais, como em casa, na rádio, na televisão, e são descontraídos. Então, podem ter gírias, podem ter expressões informais. Então, vamos supor, o tá ligado, o uso de palavrões. Então, tudo entra no nível coloquial, que é aquela linguagem que a gente utiliza. Agora, vamos analisar. Vocês acham que um jurista pode usar o nível coloquial para escrever uma petição inicial? Não, não pode, porque o nível do jurista a ser utilizado quando a gente utiliza a linguagem é o nível culto. Existem vários tipos de linguagem. Aqui a gente está falando da linguagem escrita, é, da linguagem quando usamos a oratória, mas podemos falar da linguagem corporal, que neste caso não se encaixa neste nível de linguagem ou registro de linguagem, como vocês queiram denominar. Por último, a gente tem o nível vulgar, que apesar do nome, não é o que a maioria das pessoas pensa, é algo empregado por pessoas com menor escolaridade, o repertório, o vocabulário restrito, e ele apresenta desvios gramaticais. Desvios gramaticais que não estão de acordo com as regras impostas gramaticais brasileiras. E aí, sim, é um vocabulário que é abusivamente contaminado por gírias e diferentes expressões, erros em português, no jeito de construir as frases. Então, muito inclui termos de baixo calão. Então, raramente ele é utilizado em escrita. É um vocabulário em nível vulgar que você utiliza muito mais quando você fala, certo? Então,
esses são os 3 níveis, então é crucial que a gente entenda que não existe nem errado nem certo. Três são os níveis que são de importância porque representam a nossa linguagem, mas que sim, existe um contexto fático e adequado para encaixar cada um desses tipos de vocabulários e que é importante que nós, como juristas, entendamos essa capacidade de adequar o vocabulário em cada momento, ok? Também não adianta que um cliente que seja, por exemplo, uma pessoa que seja um pouco de uma classe social um pouco menor, que tem um vocabulário que não é tão instruído assim, você começar a dizer juridiquês para a pessoa e a pessoa não entende o que você quer passar para ela. Então, vamos supor que chega um cliente no seu escritório e ele começa a falar com você, não adianta você utilizar o vocabulário super formal, culto com essa pessoa e não se adequar um pouco ao coloquial e tentar emergir o vocabulário no que a pessoa quer realmente entender e no que a pessoa precisa receber. Agora nós vamos para características de linguagem. Então, vamos entender um pouco como ela se distingue a linguagem jurídica em 7 diferentes características, se não me engano. Isso, 7. Então, nessas 7 diferentes características, a gente vai entender como que a linguagem se distingue. Então, a correção. A correção, ela reflete o que a gramática normativa tem que ser. Então, ela se alinha ao padrão da linguagem portuguesa e aos modelos clássicos, frequentemente influenciados pelo latim. Disso, a gente tem 5 características, 5 características, 5 mesmo, em que a gente tem que analisar essa correção. A primeira, a gente tem a passiva pronominal, ou seja, a voz com valor passivo. É privilegiada de acentuar o ato ou a função, e não as pessoas, com um acentuado sabor clássico. Então, como em farçar-se a averbação, ou considerar-se imóveis. Então, a gente, com esse passivo, com esse valor passivo, a gente meio que come uma palavra. Então, considerar-se, a gente oprime as pessoas, entendeu? Porque é se considerar, eu me considero. Não, a gente considerar-se, o verbo ou qualquer outra palavra, ele come desse jeito mais coloquial, eu estou explicando, as pessoas, entendeu? As pessoas não são o ponto principal daquela frase. Então, por isso, passiva pronominal. Depois nós temos a ordem das palavras. Como é construída uma frase normalmente? Então, em uma frase, a gente tem sujeito, verbo e predicado. Vamos dar um exemplo de uma frase. Eu virei advogada, certo? Eu virei advogada. Então, sujeito eu, verbo virei, advogada predicado. Ok, vamos pensar como esse ordem de palavras pode ser distinta. A gente pode antepor o verbo ao sujeito. Então, virei advogada, certo? Aqui não existe mais o sujeito, certo? Então, o verbo, ele virou o sujeito. Então, a gente antepôs. Então, a gente troca a ordem das palavras. O Código Civil, ele faz diversas vezes isso, de trocar a ordem do que seria uma frase completa, gramaticalmente feita, usual. Não está errado, porque é plenamente aceito pela nossa gramática. É só uma forma de expressar as palavras, ok? Agora, orações reduzidas. O uso de infinitivos de gerúndio e particípio, a gente consegue absorver algumas palavras. Então, deixa eu dar um exemplo.
não tendo o devedor declarado. O tendo, ele usa o gerúndio, acredito. Isso. Gerúndio. Então, a gente, com o tendo, a gente utiliza outra expressão em que a gente reduz a oração. Então, a gente poderia falar, não estando o devedor declarado, mas não. A gente usa o tendo, que a gente usa o quê? Endo, que é um gerúndio. Outra coisa, colocação pronominal. Segue o gosto dos clássicos portugueses, por vezes com confusão de objeto direto e indireto em um único pronome. A moda manchadina, como se lhe exigir, se lhe exigir, o mandatário lhe pedir, pedir ao mandante o adiantamento. Então, a gente coloca o lhe, o se, para utilizar um pronome de uma forma direta e indireta. Então, aqui a gente utiliza dessa artimanha para fazer uma coisa um pouco mais clássica, certo? Acredito que isso esteja um pouco em desuso, porque eu nunca vi alguém usar o selhar e exigir, mas pode ser que vocês ainda não vejam e vocês têm que saber que é uma colocação pronominal. A pontuação é uma das coisas mais importantes, eu acredito, num jurista e de uma pessoa que utiliza muito a linguagem em sua profissão, é entender onde você aplica cada pontuação. Então, onde você coloca uma vírgula, onde você não coloca. Vocês sabem onde você coloca uma vírgula? Não sabem? Então, talvez seja o momento de pegar e entender, analisar. Aqui eu deveria ter colocado uma vírgula. Será que eu sei onde eu coloco uma vírgula? Ou será que o celular coloca automaticamente? Então, é importante ter esse rigor gramatical no momento em que vocês começam a escrever. Então, a vírgula, por exemplo, ela aplica ampla clareza textual e harmonia com as normas gramaticais. Então, a economia de vírgulas é sempre inadequada em textos jurídicos, porque se é necessário uma vírgula aí para dar um nexo ao texto e um som ao texto, porque a vírgula também auxilia muito sonoramente, é possível que vocês consigam uma intercalações entre vírgulas e não que fique coerente com o que você precisa transpassar. Agora, com correção, tá tudo bem, já expliquei. Se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar. Agora eu vou começar sobre estilo. Então, o estilo jurídico é tradicionalmente formal. O estilo jurídico é formal. Então, é o que a gente falou, quando a gente vai analisar qual linguagem jurídica aplicar, a gente sempre pensa na culta. Então, nível culto, certo? Quando pensamos no nível culto, a gente pensa, vamos usar, então, o vocabulário técnico, ou seja, juridiquês, certo? Então, os juristas, eles precisam, por exemplo, usar os pronomes necessários. Então, Vossa Excelência, meritíssimo, doutor, ilustre, eminente desembargador, mantendo sempre essa solenidade, essa formalidade em que o direito é necessário. Não sei se vocês chegaram a ver, mas vocês viram a quantidade de pessoas que foram ao STF e chamaram os ministros do Superior Tribunal de você. Não se utiliza você do direito. Não é frescura, é só adequação ao ambiente em que a gente utiliza a linguagem. Então, o vocabulário técnico é importante e usar os pronomes adequados é muito importante. Então, Vossa Excelência, doutor, ilustre, são exemplos de coisas que são necessárias você utilizar, porque a formalidade é rigorosíssima do direito.
Então, quando escrevemos uma petição, até escrevemos egrégio, Tribunal de Justiça, esses tipos de expressões em petições iniciais, em tudo, por exemplo, vamos impetrar um habeas corpus. Por que não falar entrar com um habeas corpus? Porque não existe isso no direito. O direito exige formalidade. Então, esse estilo clássico e de harmonização da linguagem tem que ser adequado e evitar o excesso também de erudições, expressões antigas, expressões que não são convalidadas assim hoje em dia, mas sim sempre mantendo a clareza e a primordialidade do que existe no direito, que é muito importante. Outra coisa que podemos falar também são os parágrafos curtos e claros, ou seja, evitar aquela se estender muito, escrever pouco, mas escrever com clareza, com objetividade, com necessariamente cumprir o que você precisa cumprir sem se estender. Então, ter esse jogo de cintura, digamos, para escrever no direito é muito importante. Conservadorismo. Então, é uma característica meio histórica do direito que aproveita sempre dos conhecimentos de Roma, por exemplo, de entender um pouco esses termos mais antigos, mas que, como a gente disse, tentar evitar ao máximo usar tantos arcaísmos. Mas eles estão presentes no texto da legislação, então eu trouxe alguns exemplos aqui. Pertenças, no artigo 93 do Código Civil. Defeso, no artigo 1228 do Código Civil, parágrafo 2º. Avançado, no artigo 458 do Código Civil. E tem outros exemplos aqui que eu tenho anotado, mas nem precisa, né? Vocês já entenderam que a gente utiliza de algumas expressões arcaicas também no Código Civil. Então, a gente ainda tem um pouco desse apego no direito romano, certo? Então, a gente tem várias palavras aqui que a gente pode usar do exemplo do direito romano. Então, habeas corpus, por exemplo, vocês estão tendo direito constitucional esse semestre, se eu não me engano. Ah, estão tendo sim, porque eu ia ser monitora. Então, o habeas corpus é um remédio constitucional em que a gente impõe, né, que a gente quer pedir a liberdade de locomoção. Então, no sentido literal da palavra, habeas corpus significa tenha o corpo, que não é o que para a gente seria, por exemplo, o direito à liberdade de locomoção, certo? Mas é a expressão que a gente utiliza para pedir a liberdade de locomoção. E todo mundo do direito sabe que um habeas corpus é para pedir a liberdade de locomoção, mas é uma expressão do direito romano. Ah, então você disse para não usar arcaísmo, então eu vou parar de usar habeas corpus. Não. As expressões em que necessitam de arcaísmos e que são aceitadas pelo direito, você deve continuar usando arcaísmos. O que eu digo é para não utilizar em excesso. Então, utilizar quando realmente for necessário. Então, nascituro é outra concepção que sim está regulada no direito romano, porque são expressões que vêm desse direito e que foram adequadas, traduzidas para o português. Álibi também, caput, que vem do latim, quórum, déficit, superávit. Então, são todas expressões que vocês podem chamar de estrangeirismos que nós utilizamos aqui no português. Vamos para o quarto. Autoritarismo. Então, no autoritarismo, a gente tem essa vertente autoritária do direito, que diz que denota um caráter obrigatório da lei. Então, a lei ordena, não exorta. Então, alguns exemplos, revoguem-se, cumpram-se, intimam-se, conduzir sob a vara, sobre as penas da lei. Então,
ele é impositório, ele impõe, autoritário. Deve ser feito isso, entendeu? O legislador, ele prescreve as obrigações para toda uma comunidade. Então, por exemplo, as súmulas vinculantes, que eu acredito que você não tenha estudado, mas são um apanhado de decisões do STF, Supremo Tribunal Federal. E quando essas decisões viram recorrentes, isso tudo vira uma súmula vinculante. Dessa súmula vinculante, as pessoas entendem que existe uma jurisprudência pacífica no STF de uma decisão que foi dada múltiplas vezes da mesma matéria. E aí vira uma súmula vinculante. E aí a gente tem isso é autoritário, se impõe, assim, a súmula vinculante impõe que isso seja cumprido. Então, destaca a expressão decisão judicial não se discute, cumpre-se. Ou seja, sempre nesse caráter autoritário, cumprem-se as penas, fixam-se as penas. Então, são sempre de caráter autoritário. 5. Precisão terminológica. Falando muito, por isso que eu estou tomando água. Sendo direito um campo científico, a comunicação jurídica em termos denotativos precisa ser claros e rigorosos para exprimir os fatos. Então, é o que eu disse, às vezes você escreve um texto gigante, mas sem ter clareza, sem ter o que precisa um texto para conseguir chegar ao juiz, para que o juiz te entenda. Às vezes um texto grande não faz dele um bom texto. O que faz dele um bom texto é usar os termos necessários, é usar a semântica necessária, é usar a técnica, tudo que seja necessário para construir aquela frase, aquela oração de melhor modo possível. Então, às vezes um texto de um parágrafo é melhor do que uma página inteira escrita, porque a pessoa utilizou os termos necessários, as palavras necessárias. A gente não tem aquela mania de, por exemplo, quando a gente não sabe o que escrever numa prova, a gente abre a prova e fala assim, eu vou escrever bastante para o professor considerar alguma coisa, entender alguma coisa que eu coloquei aqui. Alguma coisa ele vai considerar. Não necessariamente, certo? Porque às vezes eu escrevi um texto de 20 linhas e o professor fala assim, tá errado. Tá errado, porque eu não utilizei os termos adequados, eu não exprimi os fatos que eu queria exprimir, os valores, os pensamentos com exatidão. E às vezes você escreve uma resposta que quando você escreve, nossa, tá certo, é perfeito, eu acertei. Você sai da prova, conversa com todo mundo, fala, ai, o que você colocou? Você colocou isso? Coloquei. O professor dá certo para ele, dá errado para mim. Por quê? Às vezes eu não utilizei os termos adequados, principalmente no direito, em que você precisa ter uma linguagem formal, uma linguagem culta. Precisa utilizar das palavras adequadas. Então, a gente precisa ser objetivo na linguagem jurídica utilizada e a gente precisa ser imune à polissemia, ou seja, muitas palavras não dá certo. Você precisa ser objetivo, entender o que você está escrevendo. Juiz odeia ler petição inicial longa, 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 que não acaba mais. Então, se você for preciso, direto ao ponto, explicar o que você tem que explicar, ser objetivo na maioria das vezes e menos subjetivo, ou seja, vir com fatos claros, rigorosos, com os termos corretos, tem muito mais chance de sucesso do que simplesmente um texto enorme. E aí a gente entra na clareza, que vai um pouco com o que eu já estou falando. Então, ela é essencial para essa comunicação. E a gente tem alguns óbices da clareza, ou seja, os principais princípios da clareza. Então, a gente tem obscuridade, quando o texto não transmite nada, ou seja, o receptor ele não entende claramente qual é a sua mensagem. E falta de associação de ideias, então a conexão do texto, ter conjunções que você liga o seu texto é muito importante. Então, por exemplo, você não pode estar escrevendo um texto, por exemplo, quando você escreve um artigo científico. Ele precisa ter uma coesão, certo? A resposta precisa ter uma coesão no seu artigo científico. Então, quando vocês trocam de parágrafos, tem que sempre usar conjunções. Então, por exemplo,
termina um parágrafo, você coloca ademais, em outra visão, por outro lado. Sempre tentar utilizar no começo de outra frase, de outro parágrafo, que você tenha terminado uma ideia e começado outra, sempre colocar essas ideias de adição, de conclusão. Então, sempre usar essas conjunções que são muito importantes para dar conectividade no seu texto. Um texto que não tenha esses elementos é um texto obscuro. Então, o texto não transmite a mensagem claramente. Podemos também entender que ele pode estar com excesso de palavras abstratas, imprecisas, raras ou até arcaicas, como a gente já comentou. Outro problema muito relevante de se notar é a ambiguidade. O texto ele pode ser interpretado de várias formas, certo? E se o texto é muito ambíguo, ou seja, é de difícil interpretação, a pessoa pode falar, mas isso quer dizer isso ou quer dizer isso? O texto não pode ser ambíguo. O texto tem que ser fato, preciso, objetivo, como nós falamos. Então, ele precisa ter clareza. Ele também não pode ser incoerente. Então, vamos supor, eu começo meu texto falando eu acredito que todas as pessoas têm que gostar da cor azul. E não pode existir outra cor que não seja a cor azul. No final do meu texto, eu falo, mas também a amarela pode ser uma cor que todo mundo pode gostar. Qual o sentido de eu fazer uma afirmação no começo, tipo, isso deve ser desta forma, e eu terminar o meu texto falando, mas pode ser outra cor também? Não tem coerência, não tem nexo, não dá para entender. Omissão. Quando a gente tem omissão, são as faltas das informações relevantes. Então, é o famoso encher linguiça. A gente não aclara os fatos, não aclara as questões pertinentes. Só escreve, mas não coloca todas as informações que tem disponíveis. Então, às vezes você coloca uma informação, mas não é clara com essa informação. Então, a clareza na forma da transmissão da informação é muito importante. Então, um alto nível jurídico, a gente precisa como direcionar essa informação e aclarar todos os fatos para terem todas as informações, porque ter incoerência, ter ambiguidade, obscuridade, se algum desses elementos está presente no seu texto, o seu receptor, que é a pessoa que vai ler o seu texto, não vai entender o que você está escrevendo. Então, é muito importante que vocês estejam certos de escrever um texto objetivo, claro, com tudo que precisa ser, com os termos adequados, com as expressões adequadas, se adequando ao nível adequado. Então, como a gente falou, precisa ser aquele nível em que se a gente está num curso de direito, a gente precisa utilizar o nível culto. E é uma coisa que vocês têm que aceitar, tipo, não é, vou mudar, vou escrever de nível coloquial. Não, o direito funciona assim, o direito funciona para nível culto. Agora, o último é a ritualização. Então, repetição de fórmulas, eu acho que está um pouco pequeno, né? Deixa eu ver. Assim fica melhor? Acho que sim, né? Ritualização. Então, o discurso jurídico é marcado por padrões textuais repetidos e o costume rito. Então, mesmo sem exigência legal expressa. Então, uma petição inicial, ela tem uma estrutura. Você chegar e mudar a estrutura da petição inicial não faz muito sentido, certo? Porque sempre todo mundo escreve a petição inicial de um jeito. A petição inicial meio que tem um jeito certo de escrever, mas deixa eu pegar outra coisa que não tem tanto, assim, uma ordem. Um contrato, por exemplo. Um contrato, ele não tem exatamente uma ordem de que as coisas devem ser colocadas, mas todos fazem de uma forma. Todos fazem dessa forma. Então, do objeto primeiro, depois vão as cláusulas, por exemplo, do preço, depois da rescisão, da multa. Então, vamos supor que eu decida colocar da multa antes dos preços. Tem uma regra disposta que não é para eu fazer assim? Não tem. Mas sabe como naquele estranho eu colocar da multa e depois eu colocar dos preços?
Por que a multa vem primeiro antes dos preços? Não faz sentido. A multa é uma consequência dos preços. Então, esse rito em que os textos jurídicos seguem é muito importante você segui-los e não querer mudar, assim, você pode mudar uma coisa ou outra, um detalhe simples, mas o modo em que os textos são escritos é importante eles prevalecerem sempre. Então, as petições são sempre em duas linhas separadas, então letra maiúscula no início. Fórmula e ao modo em que as coisas são feitas. E é assim, gente. Então, não tentem mudar como o texto é escrito, porque o texto é assim, jurídico é assim. Então, só para relembrar um pouco, que a gente tem a correção, ou seja, que é para adequar os textos à forma gramaticalmente escrita, o estilo, que dependendo no direito, deve ser da forma mais rigorosa, culta e formal possível, o conservadorismo, em que a gente utiliza do arcaísmo às vezes, mas o excesso dessa erudição e do arcaísmo também não é bom, então se utiliza somente quando sejam expressões comuns e que todo mundo utiliza. Latim, italiano, que é do direito romano, então todas essas expressões é importante deixar daquela forma. Precisão terminológica, ou seja, que todos os termos utilizados, todas as palavras que você utiliza no seu texto brindem coesão e ciência no seu texto, a clareza, ou seja, evitar os obstáculos à obscuridade, ambiguidade, inconsistência, incoerência e omissão, ritualização, que é o que eu acabei de falar, ou seja, repetição das formas tradicionais sem exigência legal. Então, você seguir o rito que normalmente é utilizado. Ah, só uma coisa. Eu tô fazendo os mapas mentais, igual eu fiz para Penal no semestre passado. Caso vocês não gostem desta forma que eu estou fazendo, que é o conteúdo que eu estou apresentando aqui na tela, me falem que eu tento mudar. Eu faço slides, se vocês preferirem outra coisa, não tem problema, eu faço. É só porque eu gosto desse modelo, eu acho que fica o resumo junto com o mapa mental, fica mais visual, mas se vocês preferirem outra coisa, eu faço. Esse semestre eu fiz alguns materiais diferentes que o Matheus vai compartilhar com vocês, então eu fiz pelo notebook ali, eu fiz uns vídeos para vocês conseguirem ter de vídeo aula e um podcast que vocês conseguem escutar com toda a matéria, isso ajuda bastante a estudar. Não sei se vocês conhecem essa plataforma, mas o Notebook LM é perfeito para estudar, é muito bom mesmo. Uma inteligência artificial, que aí você pode fazer podcast com a matéria que você coloca, então não se preocupem, porque eu joguei a matéria lá, então só tem que eu escrevi lá. Então é muito bom mesmo. Se vocês quiserem, depois eu até passo o site para vocês no grupo. Mas é muito bom, assim, muito bom. Então, eu já fiz para vocês, para essas duas matérias que eu sou monitora, mas se vocês quiserem um site para fazer para as outras matérias, entre porque é maravilhoso. Enfim, continuando. Falta mais ou menos, falta pouco para linguagem e metodologia jurídica, enfim. A argumentação jurídica e a retórica. Conceito, primeiro. A gente entende pela argumentação jurídica que ela busca a partilha de preposições, de propósitos e adesão a um ponto de vista jurídico. Então, é um campo que compartilha pela comunicação, pelo direito e pela retórica. A gente tem a visão de Aristóteles que identifica três elementos essenciais no discurso retórico, ou seja, o orador, que é o emissor, quem propõe um ponto de vista, quem se adapta ao ouvinte, o auditório, ou seja, o receptor da peça fundamental, quem aceita ou rejeita aquela proposta. Por isso que é importante os níveis de linguagem que a gente utiliza e as preposições jurídicas em que a gente acabou de ver, que são aquelas 7 elementos que precisam estar de acordo com
a sua fala. E o acordo, ou seja, adesão do auditório à pretensão do orador, porque não basta eles entenderem a sua linguagem, eles têm que ser adeptos à sua linguagem querer receber o que você está propondo. Então, a eficiência dessa argumentação, ela reside nesses 3 elementos que Aristóteles identifica como os elementos essenciais. Então, o orador, que é o emissor, o auditório, que é o receptor, e o acordo, que é a adesão do receptor à sua proposta. Então, o discurso ele precisa ser persuasivo ou retórico e necessita desses 3 elementos essenciais. A nova retórica concede especialmente a atenção do auditório, reconhecendo os argumentos que provocam reações diversas conforme os valores, as experiências pessoais e os conhecimentos de cada destinatário. O conhecimento do auditório é uma condição prévia para qualquer argumento eficaz. A argumentação, portanto, deve ser tecida com base no auditório e o que o discurso se destina. Então, é o que eu comentei com vocês. Vocês precisam saber para quem vocês estão falando. Não adianta você preparar uma apresentação para alunos de ensino médio do mesmo jeito que você prepara uma apresentação para alunos universitários, alunos que já têm um conteúdo, já têm uma base. Como também, não adianta você preparar uma apresentação para alunos de primeiro ano do ensino médio, como preparar primeiro ano da faculdade, como também não adianta você preparar a mesma apresentação do primeiro ano da faculdade para o quinto ano da faculdade. São linguagens e perspectivas de matéria completamente diferentes. As pessoas entendem as formas, recebem a informação, recebem o seu acordo, como diz Aristóteles no seu elemento essencial, de forma completamente distinta. Então, você precisa saber quem é o seu auditório e propor um acordo que se enquadre no que aquele auditório está recebendo. Então, em julgamentos que não restringem o enquadramento legal, como o tribunal do júri, o julgador imprimirá decisões em seus próprios valores, princípios e conceitos justos. Então, o tribunal do júri é o melhor exemplo que existe para a gente conseguir transmitir essa mensagem. O tribunal do júri, vocês provavelmente não tiveram essa matéria ainda, mas talvez a Luzia já tenha comentado, o tribunal do júri é feito de pessoas leigas. Então, o advogado ele pode se utilizar de qualquer argumento. Pode ser utilizado de um argumento emocional, que a gente vai ver daqui a pouco, o ethos, o pathos e o logos, que são 3 formas assim de persuasão, e a gente pode utilizar elas como forma de persuasão para a audiência. Então, o tribunal do júri, é um exemplo perfeito para dar, porque as pessoas utilizam muito do que a gente chama de ethos, né? Que é aquela simpatia, confiança, e do pathos também, que é aquele afetivo, então você cria uma emoção, é uma argumentação um pouco mais subjetiva, mas daqui a pouco eu já vou falar um pouco mais sobre isso. A gente está falando de retórica, certo? Então, como essas diversas fontes elas conseguem atrair a atenção do seu auditório. Para que a argumentação tenha eficiência, é indispensável um acordo prévio, então, um contexto de recepção. Consiste em pontos de concordância entre o orador e o auditório. Então, primeiro a gente precisa pensar dos 3 elementos e depois como persuadir o público para que eles acatem esse acordo nesses elementos. Então, adesão à proposta, existe 3 condições. Então, essas 3 condições são a legitimidade do argumentador. Então, essa é relacionada com logos, ou seja, o logos é aquela parte da argumentação objetiva. Então, que a gente tem as informações que são fatos, certo? O orador vai vir com fatos, vai apresentar circunstâncias objetivas e coisas que são realmente dados técnicos e dados que são embasados em alguma coisa para a audiência ver, tem uma credibilidade. E aí, a credibilidade do orador, aí sim a gente analisa com o ethos, que o ethos, ele
ver essa parte de simpatia da audiência. Eu diria que o ethos seria um político. Político, ele fala de um jeito em que ele chega na audiência e ele chega de um jeito com uma simpatia, o caráter, o que ele assume antes do auditório. Então, esse construir o discurso de uma forma que as pessoas, nossa, vão, meu Deus, é isso mesmo. Então, é isso um discurso que dá credibilidade, certas pessoas vão olhar e vão falar, essa pessoa sabe do que ela está falando. Já no Logos a gente tem a legitimidade, então, pô, esse argumento é real, esse argumento tá certo. E a capacidade de persuasão, em que a gente tem o patos, né, que a patos é aquela emoção, quando você mexe com o emocional daquela pessoa e fala assim, pensa quando você era pequeno. Pensa que você não tinha alimentos. Pensa se você quisesse muito comer um chocolate e você não tivesse chocolate. O que você faria se você não tivesse chocolate? Você ficaria triste? Eu acredito que você não ficaria feliz. Por isso, nós decidimos fazer uma campanha para todas aquelas crianças que não têm chocolate. E vamos fazer uma campanha de Páscoa. Então, se puderem ajudar pelo menos com uma barra de chocolate, eu vou agradecer muito. Então, isso é uma forma de persuasão que usa o Petos. Então, eu utilizo dessa artimanha do emocional. Eu faço você acessar uma memória na sua cabeça em que te pense, em que eu te faça pensar, nossa, é verdade, né? Imagina eu não tivesse aquele chocolate. Como que eu ficaria? Como se num domingo de Páscoa eu não recebesse nada. E essa é a forma em que a gente acessa as pessoas de diferentes modos. E aí, dependendo em cada situação, o que a gente utiliza. No tribunal do júri, o PETUS, as pessoas utilizam muito. Principalmente se é o promotor de justiça. O promotor de justiça vai fazer de tudo para pensar. Ah, e se fosse sua filha que tivesse sido morta? E se fosse seu filho que tivesse sido morto? Então, é bem desse apelativo emocional. Então, só para explicar mais uma vez o que é logos, petos e itos um pouco mais profundamente, o logos a gente refere à razão, àquela legitimidade. Então, o auditório vai se contrair por meio de raciocínio lógico, demonstração, argumentação objetiva. Então, a gente valida esse discurso, a gente tem uma matéria, então as pessoas vão ter dados, vão ter fontes, não vão ter apenas argumentos vazios, são argumentos cheios de matéria, certo? Então, esse objetivo, na argumentação objetiva, pertence ao campo da retórica, pois ele pode ser refutado com outros materiais, mas são matérias de fundamentos e fatos. Já o ethos é aquela simpatia duradoura. Então, essa característica é construída durante o discurso, em que as pessoas vão entendendo qual é o fluxo. Então, os componentes básicos que a gente tem no ethos, a gente tem o parecer ponderado, o parecer sincero e a imagem agradável. Então, essas três fontes, que é o que eu falei, o ethos é parecido com o político. Então, o político, ele quer aparentar o parecer ponderado. Então, ele é mediador, entendeu? Ele tem uma pacífica, ele tem um limite correto para ser sincero, então eu tô falando a verdade, o meu argumento, o que eu vou fazer é verdade. Eu não tô contando uma historinha. E a imagem é agradável, então aquela pessoa que você olha e fala, eu gosto, eu conheço, não, mas eu gosto. Ele parece ser uma boa pessoa. Então, isso é tudo parte do ITS. É aí o patos, que a gente fala sobre a paixão, o afetivo. Então, o destinatário, ele quer adentrar a ideia que eu estou vendendo, por assim dizer. Então, ele quer escutar, ele quer entender o que eu estou falando. Então, a gente gera aquela emoção. Acho que foi como mais expliquei, né? Aquela argumentação subjetiva, em que a gente
quer que a pessoa se conecte comigo, que entenda. Pode ser que minha palestra foi, desculpa o vocabulário, uma porcaria. Mas se eu, no final, pegar e deixar uma mensagem, nossa, maravilhosa, pô, vou levar essa mensagem para minha vida. A pessoa vai se entreter com a minha palestra, vai querer escutar meu conteúdo. Dessa parte foi isso, da argumentação jurídica e retórica. Mas a gente vai para a retórica agora, o discurso retórico. Aqui falta essa parte aqui, estrutura clássica do discurso. Só para vocês entenderem nessa parte aqui. Então, o discurso retórico ele é dividido em 4 partes, certo? Então, a gente tem o invention, que é a primeira parte. Então, é a búsqueda material e argumento adequado. Então, isso é quando a gente vai montar o discurso. A segunda parte, a gente tem a busca da organização interna e hierarquização do discurso. Então, ela é subdividida em exórdio, para suscitar a benevolência do auditório, narração, ou seja, a exposição dos fatos de forma plausível, clara e concisa, a argumentação, então, confirmação da refutação das provas e argumentos, e o peroratio, que é um resumo e recapitulação da amplificação para ratificar a tese. Então, quando você cria um discurso, você pensa em todos esses, essa linha de raciocínio para a audiência também conseguir seguir a mesma linha de raciocínio com você. Porque um discurso começa de um jeito, vai para um lugar completamente diferente, aí depois não volta naquilo que foi dito, tudo aquilo que foi dito vai se perder. Então é importante ter essa eloquência e essa linha de raciocínio para fazer sentido para você e para a audiência. Elocútio, a terceira parte, se trata de escolher um estilo de adequação na forma do conteúdo, ou seja, entre o plano conceitual e linguístico. O Aristóteles ele fala, né, dessa satisfação do discurso, então essa aparência do discurso, os elementos essenciais que Aristóteles falou, como aqui o orador, ou seja, o emissor, o auditório, o receptor e o acordo, adesão ao receptor. Então, foquem bastante nessa matéria, que eu acredito que seja a matéria que mais caia na prova, assim, que eu acho que é muito importante, de extrema relevância. E é de extrema relevância vocês entenderem também quando o discurso, ele abrange cada uma dessas coisas. Então, eu acho que o mais importante é vocês pensarem. A gente teve a semana jurídica semana passada, certo? Pensem. Eu tô assistindo a semana jurídica. O orador, ele chegou em mim? Eu consegui entender? Ele chegou como? Ele chegou com dados, ele chegou com a simpatia dele porque ele parece uma boa pessoa, ou ele chegou tocando no meu coração? De que modo ele chegou? Ele não chegou? Por que ele não chegou? O que faltou na retórica dele para chegar até mim? Então é importante vocês analisarem isso e vai virando automático esse análise. Então, se vocês começarem a fazer isso automaticamente, nossa, vocês vão entender essa matéria perfeitamente. Abre aquele. Não sei se vocês já viram aquele TED Talks. Abre ele. Vocês vão começar a ler, a escutar os discursos e começa a analisar, é desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Nossa, aqui ele usou isso, aqui ele usou isso. É um jeito maravilhoso de vocês estudarem para essa prova que vocês vão ter de linguagem e metodologia jurídica. Tá, aí a gente vai para o ATIO, certo? A quarta parte. Ai, meu Deus. Aqui. ATIO. Acho que dá pra ver. Tá. É a quarta parte relacionada com a própria parte do discurso. Então, a gente abrange uma coisa que é muito importante, que é a entonação, é a forma como a gente fala, o ritmo, as pausas. Então, quando a gente usa, por exemplo, o patos, que é mais sentimental, a gente faz aquelas pausas dramáticas. Por quê? Porque a gente está querendo chegar no meu auditório. Então, a gente quer que a pessoa se comova. E como que a pessoa se comove? Um tom de voz um pouco mais cálido, um pouco mais agradável, um pouco mais ritmicamente, sonoramente bonito, sabe? Aquele modo que tem uma
uma cadência na voz, certo? Não sei como explicar para vocês, mas é aquela forma em que a pessoa realmente, sim, escuta e fala, nossa, que agradável de escutar. E, e essa é a forma do convencimento. Então, o jeito que você fala, sua entonação de voz. Se você quer que a pessoa você fique comovida, que ela fique brava, você fala com uma voz um pouco mais grossa. Você fala, vocês vão deixar que isso aconteça? Vocês vão deixar que a cidade continue dessa forma? Então, esse modo de argumentar e de dizer as coisas é muito importante. Agora, a gente fala um pouco sobre os romanos. Eles falaram um pouco sobre a memória, que consiste na retenção material e discurso oral. Um segundinho. Desculpa, pessoal. Entraram aqui, eu fui dar uma responder uma coisa. Continua. Tá. A memória que consiste na retenção material, então, no discurso oral. Aí a gente tem o Cícero, que expõe a retórica romana. Então, a afirmativa de discurso persuasivo deve docere instruir o auditório com o conteúdo argumentativo. Delectare é impressionar o auditório. Movere é comover, despertando paixões. Então, no resumo, o lado argumentativo é o lado docere. E o delectare é o lado agradável, humorístico. Mover é aquilo que abala, que impressiona o auditório. O auditório vai se comover. Tudo aqui a gente consegue encaixar o Wits, Bets e Logos para entender qual linguagem e fonte de persuasão está sendo utilizada. E assim a gente consegue analisar os três elementos que Aristóteles diz. Então, para quem e a quem lhe corresponde cada um desses elementos. Então, para quem que eu quero chegar, para quem que é responsável por isso no discurso, como que eu faço a audiência aderir ao meu discurso. Então, tudo isso é intrínseco, tudo isso se autoliga. Então, é importante, quando vocês analisarem um discurso, analisarem todos esses pontos. Tá, os mapas mentais, depois vocês dão uma boa olhada nos mapas mentais, que eles estão bem legais. Falácias da argumentação. Quando a argumentação é muito boa, às vezes o conteúdo é vazio. Então, como a gente viu, existem três fontes de persuasão. Se eu não vou utilizar da logos, e só me utilizar da petos e da itos, eu posso cometer falácias, ou seja, um discurso que aparenta ser válido, mas na realidade é falso. Então, ele está lotado de vícios e de incoerências. Mas esse discurso, em que a argumentação é muito boa, ele parece ser válido, faz com que o receptor ele acredite que aquilo é verdade. E, além disso, os políticos utilizam muito dessa falácia de argumentação para convencer que meu ouvinte está que eu estou falando a verdade, que o outro candidato é muito ruim, mas eu sou muito bom porque eu fiz isso, 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 isso. E às vezes a pessoa nem fez tudo aquilo, mas está falando que fez. Às vezes foi a outra pessoa que fez e está falando que foi ele que fez. Então acontece muito no campo da política e é muito interessante. Abra um vídeo de algum político assim que vocês conhecem ou algum político na internet, só procurem de algum discurso político. Vocês vão ver que está lotado desses elementos de linguagem porque eles conhecem muito bem o campo da argumentação. Muito bem. Muito, muito bem. Porque eles sabem como chegar na audiência. Nem todo advogado sabe como chegar numa audiência.
mas os políticos sempre sabem. E isso é o que ganha uma eleição. O que ganha a eleição é a argumentação do candidato. É as pessoas escutarem o candidato e falarem: aquele candidato é bom. Ele vai fazer a minha cidade melhor, ele vai fazer o meu país melhor. Então, essas falácias, a argumentação são muito importantes. E, assim, é muito inteligente você saber como utilizar. Porque se você precisa mentir por algum motivo, você precisa saber como argumentar de uma forma que as pessoas acreditem na sua mentira. Então, é bem legal esse aspecto. Figuras de argumentação. Então, figuras da retórica são ferramentas poderosas. Algumas se limitam ao estilo de argumentação de texto, mas outras possuem maior amplitude, impactando a persuasão por capacidade de agradar e emocionar o audiência. Simplificar nos estudos as figuras, classificando em 3 tipos. Então, figuras de escolha, figuras de presença e figuras de comunhão. Nas figuras de escolha, a gente tem a antonomasia, a hipérbole, a ironia, a metáfora e a perífrase. Devem ter estudado isso na escola, porque eu estudei não faz muito tempo. Então, dá pra ver tudo, né? Eu estudei faz muito tempo, então é bem fácil, assim, a antonomasia, desculpa. Substituição do nome próprio por nome ou expressão comum equivalente, vice-versa, com força do argumento para apelar para a qualidade notável, conferindo expressividade e evitando repetições. Nomes próprios são vazios e apelidos lhe trazem um tom significativo, como entretanto, criminosos. Então, vou dar um exemplo. Quando alguém chama querida, amor, é um jeito de você trazer, né? Certo? Alguém, querida, pode me dar um copo de água? Gata, quando você está paquerando. Então, essas forças argumentativas são para apelar para uma qualidade. Então, você troca um nome próprio da pessoa. Por exemplo, a mulher se chama Maria. Você fala, gata. É o nome dela? Não. Mas você quer a atenção dela. Você quer que seu argumento ela te escute. Então, gata é um jeito daquela pessoa te escutar. Hipérbole. É aquela emprego exagerado, então intensifica as frases. Então, eu ganho todas as minhas ações. Todas. Não são todas, mas eu exagero. Talvez sejam quase todas, mas eu falo, eu ganho todas as minhas ações. Eu falar, eu ganho quase todas as minhas ações, é o mesmo efeito? Não é. Deixa eu pensar em outro exemplo. Meu currículo é enorme. Eu tenho muita trajetória. Eu tenho muita trajetória? Não necessariamente, mas eu colocar o muito, eu aumento. Então, eu tenho trajetória. Eu falar, eu tenho muita trajetória. Muita é uma hipérbole. Eu estou aumentando. Estou fazendo com que minha ideia fique exagerada. Aquele exagero que as pessoas se impressionam. Nossa, essa pessoa tem muita trajetória. Então, é essa a ideia. Ironia. É quando você diz a palavra com uma duplicidade de sentido. Então, ela não deve ser utilizada para textos judiciais, normalmente, não é adequada para se utilizar nesses textos, mas é importante, caso você queira, tipo, é melhor para desestimar outra pessoa. Eu posso dizer assim. Então, vamos supor que em uma audiência, o advogado da parte contrária diga que o cliente dele nunca fez nada de errado na vida dele. Ele utilizou uma hipérbole, o advogado da parte contrária. Eu sou advogada defendendo, promotora, vamos supor. Eu falo, porque segundo o advogado da parte contrária, ele nunca fez nada de errado. Isso é uma ironia. Eu estou querendo dizer que ele já fez.
Vocês entendem que eu estou querendo dizer que ele já fez. Eu estou ironizando o que a outra pessoa disse. Então, aqui pode caber, no contexto jurídico, a ironia. Mas você não vai utilizar o ironia com o juiz, certo? Você não vai ironizar a palavra de um juiz. O juiz está falando com você, não ironize o juiz. Então, é muito difícil você encaixar a ironia num contexto jurídico, ok? Agora, metáfora, que eu acho que é a mais conhecida, assim, de todas, e é muito legal. Mas, assim, também é outra que vocês têm que ter cuidado com que metáfora vocês vão utilizar no contexto jurídico. Não sei se vocês viram no julgamento do STF, o famoso julgamento do Bolsonaro, em que um dos advogados defendendo o seu réu, ele falou alguma coisa do tipo do Pequeno Príncipe, que era, na verdade, o Príncipe de Maquiavel, e aí ele usou uma frase do Príncipe de Maquiavel, foi alguma coisa desse tipo, e ele usou essa metáfora do Príncipe de Maquiavel. Só que assim, ele utilizou de uma forma tão feia, tão feia, que assim, sabe, foi uma metáfora que não agregou, só desagregou, na verdade, o discurso dele. Então, tomem cuidado com qual metáfora vocês vão utilizar. Umas metáforas que eu trouxe aqui como exemplo, corpo de delito, vara criminal, são metáforas porque corpo de delito a gente quer dizer aos vestígios materiais deixados pelo crime. E corpo de delito a gente refere à vara como sinal de autoridade. Então, aquele lugar, aquela instância, é isso que a gente se refere, é uma metáfora. Então, às vezes, metáfora a gente pensa só numa frase grande, então, tipo assim, era a gota que faltava pro copo ficar cheio, entendeu? Pro copo cair. Então, às vezes a gente pensa nesse tipo de metáforas, mas corpo de delito, por exemplo, é uma metáfora. Então, é bem legal a gente pensar por esse lado. Perífrase. A gente designa um objeto não pelo seu nome próprio, mas por características chamadas a atenção do auditório, qualificado por alguém. Então, vamos supor, é um juiz, a gente chama ele de a Vossa Excelência, certo? A gente usa para o auditório falar: esse daí é inteligente, esse daí tá numa posição alta, essa pessoa é importante. Como a gente usa doutor também. A gente utilizou, né? A gente já falou um pouco disso. Não me lembro exatamente em que parte, foi lá no começo, né? Quando a gente falou sobre coloquialidade, aqui, no estilo que é tradicionalmente formal, se alguém quiser voltar lá em características da linguagem jurídica, a gente usou isso no estilo. E aí a gente vê aqui que é uma perífrase, certo? A gente designa essa característica para chamar a atenção. Então, basicamente é por isso que a gente se utiliza dessa linguagem, da perífrase, que é realmente para chamar essa atenção do ouvinte. Agora, figuras de presença. Tem como finalidade intensificar o sentimento de presença do objeto do discurso para o falante e o ouvinte, facilitando a atenção e a lembrança, sendo repetição sua forma principal, frequentemente utilizada pelos autores como vieira de grande musicalidade evolutiva e peso argumentativo. É o que a gente falou um pouco da cadência, da voz, da entonação, que a gente falou agora há pouco, que é importante a gente ter para dar uma sonoridade para o nosso texto. Vamos começar com os chips. Acumulação. A gente tem alargamento enfático das ideias com um propósito amplificante, como em tudo era fogo, fumo, sangue e raiva. Então, aquela sequência enfática que, sabe quando a gente usa o ou? Ou era isso, ou era aquilo, ou era grande, ou era pequeno, ou era amor, ou não era amor. Então, assim,
Vocês percebem que tem uma cadência e uma sequência que é enfática e que amplifica e que chama atenção? É isso. E aí, amplificação. Desenvolvimento pormenorizado de uma ideia, que é uma forma de repetição, consequentemente de argumentação. Como no exemplo de Rui Barbosa, que associa metáfora e anáfora. Então, o direito, senhores, é a luz que ilumina a harmonia social. O direito, senhores, é a consciência límpida e imaculada. Aqui a gente tem uma ideia que é uma forma de repetição, consequentemente de argumentação. E aí a gente associa a metáfora e a anáfora. Agora a gente vai explicar a anáfora, depois de anadiplose, a gente vai explicar a anáfora. Mas a gente utiliza dessas duas figuras de linguagem para mostrar essa cadência e mostrar essa argumentação, tá bom? Anadipose, repetição das mesmas palavras ou grupos de palavras no fim de uma frase, no início seguinte, como em justiça, justiça que se fará com a absolvição do réu. Então, é a repetição das mesmas palavras para dar um ênfase, para mostrar que aquilo pode ser reforçado. Então, as pessoas começam justiça, justiça. É uma anadipose, ok? Anáfora, repetição da mesma palavra, expressão no início da oração, possuindo expressividade via argumentativa, podendo associar-se na gradação, como por exemplo de Rui Barbosa. Era presunção, era temeridade, era consciência, insistir na insana pretensão da minha fraqueza. Então, ele utiliza várias vezes a palavra era para ter uma cadência. Então, era presunção, era tremendidade, era inconsciência, insistir na intensa pretensão da minha fraqueza. Então, esse era faz com que tudo se conecte. Antítese. Antítese é a proposição contrária. Então, choveu, sol, chuva, vento seco. Não? Então, são antíteses. Então, aqui a gente tem um exemplo. O réu amava a vítima e ela o odiava. Ele a glorificava e ela o humilhava. Então, são antíteses, certo? Então, ela o glorificava e ele a glorificava e ela o humilhava. Então, são antíteses, são referências contrárias. Alusão. Busca interações com o auditório por meio de referências culturais ou históricas. O direito usa muito, certo, desses costumes. Então, a gente se utiliza dessa alusão, ou seja, memórias, para despertar alguma coisa na cabeça de outra pessoa. Então, sabe quando você assistiu aquela série, você fala, vocês lembram daquela série que passava na década de 90? Agora, se uma pessoa da audiência não é da década de 90, você vai fazer uma alusão com o quê? A pessoa não vai ter assistido aquilo. Não utilize a alusão com o público errado. Por isso é importante, nas técnicas de Aristóteles, a gente entender quem é o nosso receptor, quem é a nossa audiência. Quem é que vai receber o conteúdo que nós vamos dizer. Então, cada discurso que vamos preparar depende da audiência. Então, pense sempre quando vocês forem analisar um texto, para quem aquilo vai ser direcionado. Muito, muito, muito relevante. Para quem aquilo vai ser direcionado. Se não tem a informação de para quem aquilo vai ser direcionado, pense, qual é o conteúdo do discurso? Isso encaixa aqui? Isso não encaixa aqui? Mas a audiência, assim, sumamente importante. Muito, muito, muito importante mesmo. Então, quando alguém vai te montar um texto e vai falar assim, isso precisa da minha apresentação, tá bom. Antes de ler e falar que tá bom, você vai perguntar, para quem que vocês vão apresentar isso? Isso daí vai ser a chave para você analisar o texto da forma correta. Para entender todos aqueles princípios e todas aquelas coisas que nós analisamos hoje. Por último, apóstrofe. Interrupção do discurso para se dirigir
a pessoa sociais ou fictícias, identidades, coisas funcionando sinteticamente como um vocativo. Ah, João, por que você não pensou nos seus filhos? Então, no discurso, a gente pode chamar atenção. Ei, você, escuta, pensa na sua casa, pensa na sua família. Chamar a atenção de alguém específico. Quando você chama a atenção de alguém específico, você chama a atenção de todo mundo. Porque a pessoa pensa, e se me chamarem? O que que eu vou responder? Eu não tô prestando atenção. Se o palestrante me chamar e eu não estiver prestando atenção, nossa, eu vou passar uma vergonha. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nisso também. Então, prestarem atenção é, nessas formas de como captar a audiência, fazer a audiência prestar atenção. E essas análises abrangentes de níveis de linguagem, de todas as características específicas da linguagem, fundamentos de argumentação retórica, das faladas, das figuras de linguagem. Então, elas demonstram que é importante analisar tudo isso em conjunto. Nenhuma dessas coisas pode ser separada e analisada separadamente. Tá bom? Então, de linguagem jurídica e metodologia científica é isso, essa matéria. Eu acredito que eu abordei todos os conteúdos que possivelmente caiam na prova de vocês. Agora, eu vou começar outra matéria, que é a matéria de ética e cidadania. Eu prometi ser breve, já estamos em 11 e 14, certo? Então, que ótimo, né? Essa matéria eu acredito que seja um pouco mais breve, porque a outra tem bastante exemplo. Nessa daqui não tem tanto exemplo assim. A gente consegue fazer de um jeito que seja um pouco mais breve. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela. O legado salesiano, identidade, educação e compromisso social. A salesianidade é uma identidade de compromisso social. Então, o conceito que engloba ela é a identidade institucional e o compromisso social da obra salesiana. O trabalho da salesianidade é inspirado nos princípios de São João Dom Bosco, um educador sacerdote italiano. Dom Bosco ele dedicou a sua vida aos jovens, especialmente os mais pobres e necessitados. Então, Dom Bosco é o princípio das faculdades, certo? Então, essa filosofia de Dom Bosco é muita filosofia que nós temos no Unisal. Para entender um pouco isso, vamos ver um pouco da trajetória dele. Na trajetória dele, a gente vê a vida dele começando no primeiro nível, ela é dividida em 4 níveis. Então, foca nos primeiros 30 anos da vida, em que as opções fundamentais ele tomou incluindo na sua infância, o estudo de ordenação sacerdotal. A transição para o segundo nível foi impulsionando nossa opção de se dedicar aos jovens e pobres abandonados em Turim. Era uma cidade na Itália. O oratório festivo foi o embrião de sua obra. Então, com o primeiro oratório, a gente tem vários oratórios hoje em dia. Com o primeiro oratório, a gente teve o embrião de tudo que foi Dom Bosco. Já no segundo nível, a gente começa a abranger a transição dele para a sua sociedade salesiana. A necessidade de uma estrutura um pouco mais sólida, devido ao crescente número de jovens e a dificuldade que levou à reunião de seus colaboradores e fiéis. Sua fundação oficial foi em 1859. O terceiro nível descreve os últimos 24 anos da vida de Dom Bosco, então dedicado à consolidação, congregação e expansão missionária. A aprovação oficial do Papa Pio XII em 1874 que legitimou a obra. E já no quarto nível da vida de Dom Bosco, a gente tem que explora o itinerário histórico e espiritual, percorre os lugares onde o Dom Bosco viveu no Piemonte, e este nível se refere à sua herança e seu legado contido. Então, aspectos da vida de Dom Bosco incluem a orfanidade e a pobreza, incluindo a de sua mãe, e a aventura de estudar e a escolha pastoral. Sua obra não surgiu de uma vez, mas foi resultado de uma evolução marcada por escolhas e desafios. Vamos falar um pouco sobre a expansão da obra salesiana.
Como vocês devem ter ideia, a expansão foi grande, certo? Já que nós estudamos numa escola salesiana. A obra salesiana se expandou de forma notável. Então, no final de 2020, os salesianos de Dom Bosco estavam presentes em 134 países e 5 continentes. A congregação contava com 14.299 membros no final de 2020. Então, muitos membros, mesmo na comunidade salesiana. E a congregação salesiana foi fundada em 1859 e aprovada pelo Papa Pio, como a gente falou, em 1874, e a missão era de educar os jovens, especialmente os mais pobres. A expansão ela foi impulsionada por essa visão missionária. E a primeira expedição para a Argentina em 1875 e no Brasil em 1883. Pelos salesianos, ela foi apoiada pelos salesianos cooperadores. Eita, essa foto ficou ruim. Eu vou ter que mandar o slide de novo. O slide não, um PDF de novo. Vou baixar de novo depois e eu mando para vocês. Valores salesianos fundamentais. Os valores essenciais da salesianidade são fé, trabalho, caridade, promoção e da dignidade e da presença. Dom Bosco acreditava que servir Deus significava cumprir com os deveres da alegria e da dedicação. Ele via a ajuda dos desfavorecidos como um meio de servir a Deus e a religião de uma forma de tornar jovens mais dispostos de ajudar o próximo. A proposta educativa salesiana era o sistema preventivo. Então, antigamente, a gente tinha o sistema repressivo, que são fundamentados pelo medo da punição. E já o método do salesiano era o método na razão, na religião e no amore volezza. Não sei se é assim que fala, mas acredito que sim. Caridade e amorosidade. Então, educar no amor. A amore volezza implica uma amorosa bondade, evita castigos físicos e se baseia na presença acolhedora do educador entre os jovens, respeitando seus direitos humanos. A repressão só deve ser usada em casos raros e nunca publicamente. Então, era uma filosofia em que era amar e não punir, que era muito diferente para a época em que Dom Bosco existia. Então, esses desafios da contemporaneidade entre razão, religião e amor e valeta. A gente tem a metáfora da educação ser uma semente, com os desafios da contemporâneos. Então, a gente tem a razão, traduzida no diálogo aberto, crítico, construtivo, desafia aplicar essa razão entre uma sociedade que gratificação instantânea, que desenvolve, né, o pensamento crítico dos jovens, a religião, que confronta-se com um cenário plurireligioso. O desafio é manter a proposta de formar bons cristãos sem incluir outras fés. Como a gente tem na nossa faculdade várias pessoas de pluri-religiões, então esse é um desafio do cristianismo hoje em dia, de manter uma religião só. E solidariedade, propondo a fé sem impô-la. Então, é muito importante que nós que somos cristãos, não imponhamos a nossa fé, mas sim tentemos expandir a nossa fé sem impor a ninguém, porque cada um tem seu respeito, cada um tem sua religião, está tudo bem. Amor e valeta, posição e se colocar do lado do bem. Bons cristãos não significa apenas praticante religioso, mas ter uma vida pautada por valores, buscando integridade e serviço ao próximo. Então, essa parte de catequizar e essa parte de ajudar ao próximo também é viver no cristianismo, também é viver na prática religiosa. Honesto cidadão significa transformar as pessoas comprometidas com a sociedade, participar da vida pública, que rejeitam a corrupção e trabalham para uma sociedade mais justa, protagonizando o bem. Então, sempre o bem e ser honesto. Se você viver junto do mal, viver junto de coisas que não são éticas, não se pode ter protagonistas do bem, ou seja, não se podem ter bons cidadãos. E aí sim a metáfora da educação como semente, Dom Bosco comparava a educação, oferecer o melhor terreno para permitir a criança enraizar na herança familiar,
cultural com a finalidade de abrir-se como um novo sujeito. Esta visão diferencia as perspectivas ilimitadas que veem apenas a semente e idealistas que sonham com a árvore, mas arriscam destruir a semente. A pedagogia salesiana foca em criar um ambiente ideal para o desenvolvimento pleno do indivíduo, tanto humano quanto espiritual. Da parte salesiana foi isso. Agora a gente vai entrar mais na ética mesmo em si. Eu não sei qual foi a ordem que vocês viram esses conteúdos, tá bom? Então, talvez vocês tenham visto isso da salesianidade um pouco depois do que eu vou dar agora. Mas eu tô fazendo um pouco na ordem que eu coloquei os conteúdos, então acho que vai ficar assim. Éticas, fundamentos coerentes com filosofia e aplicação. Ética é o conhecimento da teoria e da ciência do comportamento moral, uma reflexão sistemática e filosófica, que busca compreender, explicar, justificar, analisar, criticar e aprimorar a moral da sociedade. Ser ético significa agir direito, proceder bem, sem prejudicar os outros. Então, agir nas conformidades. A palavra ética vem do grego ethos, que significa costume, comportamento, caráter, modo de ser, hábito, forma de vida. É o mesmo ethos da argumentação. Vocês percebem? Essa simpatia, essa boa vista, essa visão agradável, isso é uma visão ética. A ética investiga e justifica os valores das normas e guiam as ações, respondendo à pergunta: por que faço isto? Ou com que finalidade? Moral já é o conjunto de normas, costumes e valores de um grupo ou de uma cultura, sendo mais prática e variada de acordo com a sociedade e o tempo. Ética e moral não são sinônimos, mas complementares. A ética é uma reflexão e a moral é uma prática. Então, a ética é aquela reflexão da porquê da finalidade, por que eu faço isso. É o seu pensamento. Já a moral é o que você faz concretamente. Então, são as ideias que guiam e escolhem as pessoas ou os grupos com respeito à honestidade, liberdade e solidariedade. Responsabilidade é a capacidade de conhecer as consequências dos próprios atos e assumir o compromisso e agir de forma ética, respeitando os valores e as normas. Valores já são as ideias e as crenças em que as pessoas possuem para guiar pessoas e grupos. Então, essa é a diferença. A responsabilidade é reconhecer as consequências, já os valores são as ideias e as crenças. Correntes filosóficas da ética. A gente tem a ética das virtudes, a ética de felicidade, a ética da ontológica e a ética consequencialista e a ética do cuidado. E eu acho que está um pouco mais para baixo. Aqui, isso mesmo. A ética das virtudes. A gente começa com Aristóteles. Ela foca na formação do caráter e das virtudes. O agir bom vem de uma pessoa boa, que busca o equilíbrio, ou seja, o meio termo. Em um dilema médico, um cirurgião virtuoso que rejeita sacrificar uma vida. Por isso, corromperia seu caráter e violaria seu senso da sua promoção. Isso é uma ética de virtudes. Então, esse é um exemplo de um médico. Eu vou dar sempre exemplos de médicos que eu anotei aqui, que eu acho que fica mais concreto. Então, a ética de felicidade, também de Aristóteles. O objetivo é atingir a eudaimonia. É uma vida plena com propósito, virtude e uma realização pessoal que cultiva o bem. Ética deontológica, ou seja, do dever, principalmente de Immanuel Kant. Foca em fazer o que é moralmente correto, independentemente das consequências, baseando-se nas regras morais universais. A frase-chave: age como se a tua ação pudesse virar lei para todos. No dilema médico, a gente seria errado sacrificar uma pessoa, pois é vida humana. É um fim em si mesmo e não pode ser usado como meio. Então,
diferentemente de Aristóteles, ele se rejeita porque ele acredita que isso corromperia seu caráter. Mas na ética de Immanuel Kant, a gente vê as pessoas que dizem que não por causa de suas morais. Então, seria errado sacrificar uma pessoa. Já lá em cima, a gente vê uma pessoa que ela decide porque ela busca o equilíbrio. Então, ela não faria porque violaria a essência da sua profissão. Já que a gente tem porque seria errado. Porque sua moral não pode ser utilizada como meio para facilitar a vida, independentemente das consequências. Já a gente tem a ética consequencialista ou utilitarista. O valor da ação está nas suas consequências, e a ação correta é o que gera mais benefícios e menos danos. Então, será que sacrificar aquela vida geraria mais danos e geraria mais benefícios e menos danos? Então, seria correto para a ética consequencialista acabar com aquela vida. Então, maior bem para maior número. O dilema médico, o utilitarista estrito poderia salvar a vida, uma vida sacrificando outra. Mas outros utilitaristas proponderiam o dano a longo prazo na confiança na medicina. Então, é uma balança, né, que eles têm na ética consequencialista. Ética do cuidado. Princípios dos pensadores são Carol Diglan e Nell Nourix. Então, a moralidade nasce com o cuidado do outro, empatia das relações humanas, considerando sentimentos e vínculos. Frase-chave: cuidar é agir, com sensibilidade diante nasce um do outro. No dilema médico, a decisão seria guiada pela responsabilidade do médico para com cada paciente, buscando uma melhor solução para ambos. Agora, a gente vai aplicar as correntes filosóficas novamente em cada uma dos dilemas médicos que a gente vai propor aqui, tá bom? Então, vamos supor que um cirurgião tem 2 pacientes. O primeiro paciente precisa de um transplante do coração urgente para sobreviver, e o segundo é saudável, e é o único compatível para a doação. O cirurgião poderia sacrificar o segundo paciente sem que ele saiba para salvar o primeiro? Qual seria a decisão correta de acordo com as diferentes éticas? Então, vamos pensar. Um cirurgião tem 2 pacientes. O primeiro precisa de um transplante de um coração urgentemente para sobreviver, e o segundo é saudável. Ele quer transplantar o coração do segundo para salvar o outro, sem que o segundo tenha a oportunidade de decidir. Essa decisão seria correta? Então, vamos pensar. Ética de Aristóteles. Foco não estaria na ação, mas no caráter do cirurgião. A decisão correta seria aquela que o médico tomaria, em virtude do seu caráter. Então, sua prudência, justiça e compaixão levariam o médico a rejeitar a ação de sacrificar uma vida, pois isso corromperia o seu caráter e violaria a sua essência da sua profissão. Porque ele diria: eu não posso sacrificar um paciente sem que ele saiba. O foco é na ação. Aristóteles. Virtudes. Ética de virtudes. Ética deontológica. A decisão se baseia no dever, na lei moral universal. A ação de sacrificar uma pessoa seria uma violação direta do dever e não causar dano a um ser humano. Kant diria que a vida humana é um fim em si mesmo e não pode ser usada como um meio para salvar uma outra. A ação é errada, independentemente das consequências positivas. Já na ética consequencialista ou utilitarista, a decisão se basearia na consequência, na maximização do bem-estar. Um utilitarista estrito poderia argumentar que salvar uma vida é melhor do que perder uma. Em uma ação de sacrificar um paciente para salvar outra, geraria o maior bem para um número de pessoas. No entanto, outros utilitaristas argumentariam que o conhecimento público dessa ação destruiria a confiança na medicina, levando um dano maior para a sociedade de um longo prazo. Então, aqui a gente tem a consequencialista que é um grande depende, certo? A ética do que dá. A decisão seria guiada pelo relacionamento e pela responsabilidade mútua. A decisão não seria tomada por um meio de regra universal ou um cálculo, mas sim pelo meio de responsabilidade do médico para cada um dos seus pacientes. A ética do cuidado exigiria a ele se buscasse uma solução para ambos, mantendo a responsabilidade por seu bem-estar e saúde, tratando como um número de cálculo.
Vamos falar agora sobre a ética mais importante para nós, a ética profissional, a ética dos advogados. Então, os códigos de ética e ética profissional são um conjunto de prescrições de conduta. Essas normas deixam de ser puramente éticas para se tornarem normas jurídicas de direito administrativo, e a descumprimento pode levar a sanções administrativas. Então, no direito, ela tem um grande peso. A liberdade ética do profissional é limitada pelas exigências da corporação e instituição e pelas exigências coletivas, mas a limitação garante a confiança e integridade da profissão para o bem da sociedade ética. Um profissional ético deve ser digno e honesto. Para uma profissão do direito no exercício da administração da justiça e ética, é fundamental agir de forma justa e responsável. A ética profissional busca o nexo entre costumes, princípios, meios e fins. Conselhos profissionais como CREA, OAB, CFP e CONFEF regulamentam a situação ética e defendem a ética da sociedade. Então, aqui a gente tem a ordem dos advogados do Brasil, que para a gente é o mais importante, e inclusive existem muitas questões de ética na prova da OAB, tá bom? Acho que são 10. Que é muito importante você saber da nossa ética profissional como advogados e qual a postura que devemos ter, porque a ética na OAB é de suma importância. A ética profissional lida com tensões entre consciência do individual e normas coletivas. Exemplo, de advogados de defesa que devem garantir os direitos dos seus clientes, mesmo que sua moral pessoal o fizesse desejar punir. Então, por exemplo, você é contra que alguém mate outra pessoa, certo? Mas você, mesmo assim, com sua ética, acredita que seja certo que a pessoa tenha essa moral e não seja punida e seja punida por aquele crime. Mas como advogado, você tem que defender 100% os interesses do seu cliente. Então, você não pode agir com sua moral, e sim com a ética da sua profissão. Ou seja, defender a pessoa. Cidadania e direitos humanos. Cidadania, então, a gente tem a definição. Definição aqui. É o conjunto de direitos e deveres civis, sociais e políticos de um povo que conceitua e habitua o território específico. O conceito central da cidadania é as sociedades modernas que regulamentam a relação entre o indivíduo e o Estado, servindo como base de convivência e de participação na democracia. Então, a origem da palavra vem de civitas, que é a cidade, representando a qualidade do cidadão como direitos e deveres. Ser cidadão implica ter direitos civis, vida, liberdade, igualdade perante a lei e direitos políticos, participando no destino da sociedade. E os direitos sociais. Deveres incluem cumprimento das leis e pagamento de impostos, respeito aos valores e normas da sociedade. O conceito de cidadania vem se modificando ao longo do tempo. A evolução do histórico da cidadania. Na antiguidade, as leis e normas escritas existiam, mas os direitos eram limitados a uma parcela da população, os mais ricos, detentores das terras ou escravos, principalmente nos direitos políticos. Já na Inglaterra, as cartas dos estatutos garantiram alguns direitos dos civis, sociais, mas novamente apenas para os homens livres e com posse. Primeiras noções mais abrangentes de direito surgiram na Revolução Francesa de 1789, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E foi a primeira declaração que instaurou os direitos humanos. Contudo, essa declaração, apesar de ser considerada universal, não garantia direitos civis e sociais para mulheres e outros grupos sociais, como homens sem condições financeiras. Lutas contra a escravidão, o imperialismo, desigualdade de gênero e raciais levaram a um conceito mais amplo de cidadania, vendo o direito como uma condição humana universal a ser garantida por qualquer organização sociopolítica. Hoje em dia, a gente entende que o direito é para todos e não só para alguns. Cidadania, nacionalidade e imigração. Há um sentido jurídico de cidadania que faz referência à nacionalidade. Então, exemplo, portuguesa, brasileira, argentina, espanhola, que é um status atribuído pelo Estado para a tutela da sua proteção. Então, eu sou brasileira, eu sou desse Estado, eu sou desse país. O problema de imigração desafia esse conceito de cidadania, porque tem pessoas que são imigrantes, então
Por exemplo, meus pais são argentinos. Eles imigraram da Argentina. Eles são argentinos no Brasil. Então, eles não pertencem a esse país. Eles pertencem à Argentina. São argentinos. Não como eu que sou brasileira. Eu pertenço a este país. Então, é um desafio para a cidadania de cada país, político, econômico e social. Mas eles têm documento brasileiro? Têm documento brasileiro. Tem o RNE. Então, mas eles são brasileiros? Não são. Porque eles não têm essa nacionalidade, não são da tutela daquele país. Mas estão na proteção? Sim, porque eles moram no Brasil. Agora, nos direitos humanos essenciais, nas garantias, nos direitos fundamentais, que vocês estão vendo em constitucional, possuem desde o nascimento, independente da raça, gênero, religião, nacionalidade ou condição social, visam garantir a dignidade, liberdade, igualdade, segurança, bem-estar de todos. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, declarada pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, foi um compromisso global, certo? Para ter essa consciência dos direitos humanos. E alguns exemplos dessa incluem direito à vida, educação, liberdade, segurança. Tem inúmeros exemplos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Bem-estar. No Brasil, os direitos humanos são garantidos a partir da nossa CF de 1988, chamada Constituição Cidadã, que estabelece todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Então, a importância de falar desse tema se exige no fato de que milhões de pessoas ainda têm seus direitos violados, conhecimento dos próprios direitos, fortalece os cidadãos na luta por uma sociedade mais justa. A gente tem direito à educação e nem por isso todos têm acesso à educação. Então, essa cidadania, essa Constituição Cidadã, não está se mostrando 100% efetiva em garantir todos esses direitos que são necessários para uma sociedade que se diz Constituição Cidadã, certo? Então, cidadania, direitos humanos, essa sociedade, a gente precisa entender um pouco dessa participação social. Então, aqui na participação social, a gente tem, com a Constituição de 1988, a participação social passou a ser valorizada e não apenas com o controle do Estado no processo de decisão política sociais. Então, a gente tem a nossa famosa e maravilhosa democracia, que ela visa garantir efetiva proteção social contra riscos e vulnerabilidades e vigência dos direitos sociais. A cidadania prática vai além da lei, manifestando-se em ações como participar de conselhos, na expedição, voluntariar-se, fiscalizar o dinheiro público e exercer consumo consciente. Essas ações transformam o cidadão como protagonista da comunidade. E por isso a gente tem a importância da democracia. É uma participação ativa cidadã dos cidadãos em geral. Por isso, ninguém pode ir contra a nossa democracia. Políticas públicas podem ser conceituadas como ações sociais coletivas que buscam garantir essas tomadas de decisões e compromissos que visam ser comunitários, representam um conjunto de diretrizes e determinam a realização de ações governamentais. Significa planejamento de escolha de prioridades para investimento. Então, exemplos no Brasil, a gente tem o SUS, o Código de Trânsito Brasileiro, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, a gente tem várias ações sociais que fazem com que esse planejamento e políticas públicas abranjam a todos e que a gente consiga uma coletividade e cidadãos que sejam respeitados os seus direitos humanos, certo? Porque está tudo entrelaçado, interconectado. Relação entre ética e política, acredito que esse seja o último tópico da nossa aula de hoje e que vocês estejam preparadíssimos para as provas. Então, a relação entre ética e política. Não existe decisão política sem implicações éticas. Tudo envolve ética, decisão e a moral, que são nossas ações. Então, no plano político, a disputa entre o poder prioriza o interesse de alguns em detrimento de outros. Então, a gente tem essa política com vários valores éticos que resultam no poder ser desastroso e cruel. A reflexão ética deve permear em todos os sentidos, pois o exercício pleno da cidadania está diretamente ligado com a garantia fundamental, a pessoa, o princípio de dignidade da pessoa humana. O comportamento ético, presunção da vivência da liberdade humana, sendo o ser humano protagonista de sua principal história e produtora da cultura com o ser humano, que é protagonista dessa própria história.
Então, a política, a economia, a educação são direitos fundamentais da relação cidadã e buscam o bem comum, o objetivo final de uma sociedade mais ética. Então, sobre tudo isso, a gente tem uma ética que está interligada com direitos humanos, cidadania, e todos esses conceitos que são parte de Estado e cidadão. Então, essa ética que deve ser respeitada, que são reflexões, né, sobre a moral, são de relevante importância. A gente tem as diferentes correntes filosóficas que vocês têm que saber todas elas, porque é importante. Mas basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou parar de compartilhar. É isso. Eu acho que fiquei um pouco cortado assim na tela, mas acho que vocês entenderam a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, não tem problema. E eu coloquei todos os conteúdos disponíveis. Vai estar no drive de vocês. Eu pedi para o Matheus colocar. Na verdade, eu vou pedir ainda. Então, acredito que ele disponibilize hoje para vocês, já que semana que vem é semana de prova. E aí vocês podem ter acesso a todos os conteúdos e conseguir usar para a prova da melhor forma possível. Eu coloquei um guia de estudo também, que eu acho que vai ajudar bastante vocês. Então, é isso, basicamente. Obrigada, gente, todos por assistir a aula. Qualquer dúvida, qualquer crítica, pode mandar mensagem no WhatsApp. Eu estou disponível, tá bom? Obrigada, gente. Tchau.